Meus irmãos, a pregação de hoje é imprevisível para mim, era imprevisível para mim quando eu perguntei a Deus. Na verdade, o pastor Josias falou comigo, não deveria ser eu que queria pregar hoje. E eu fui buscar o Senhor, perguntar a Ele o que é que Ele queria que eu falasse aqui para vocês. Não é? Existem sempre dois jeitos de você pregar. Você pode tentar ir pela sua cabeça e passar para a congregação o que você acha que eles deveriam aprender. Existe o jeito onde você pergunta a Deus e Ele vai dizer para você. E às vezes Ele surpreende com um assunto. Não era um assunto que eu esperava falar nem tão cedo na igreja. Eu esperava que esse assunto que eu ia falar aqui hoje era o tipo de coisa que eu veria mais a pastora Camila falar. Mas amém. Hoje eu vou falar sobre oração. Mas não é qualquer tipo de oração, não é? Então, quem entende aqui que a oração ela é um fundamento da vida cristã? Todos entendem, amém? É um fundamento da vida cristã. Como o pastor Ricardo costuma falar, é um estilo de vida, né? Então você ora em todas as circunstâncias. A palavra vai orientar o cristão a orar em todas as circunstâncias. Existem vários tipos de oração, né? Nós podemos pedir coisas a Deus, nós podemos agradecer a Deus por coisas, nós podemos simplesmente declarar a vontade de Deus, né? Tudo isso se enquadra dentro de oração, não é? Então o assunto em si, ele poderia gerar um livro de milhares de páginas, né? Não dá para você esgotar isso. Mas a oração que eu quero falar aqui hoje, ela na verdade é algo grandiosíssimo que Deus ele nos concedeu e que muitas vezes é mal compreendido, infelizmente, não é? Só que para eu poder te expor isso de maneira que faça sentido para você, primeiro a gente precisa entender um problema, tá? Nós precisamos entender um problema. A partir do entendimento correto desse problema, que é uma limitação que nós temos, é que nós vamos conseguir entender sobre essa oração que eu quero lhes falar. É por isso que o tema da pregação de hoje, eu coloquei de a oração mais excelente. E o que é que eu quero dizer com oração mais excelente? Eu quero dizer oração em línguas estranhas. Oração em línguas estranhas. Esse é um tema polêmico para muitas igrejas, não é? Você normalmente não vê muitos pastores pregando de maneira bem didática sobre esse assunto em púlpito, não é? E normalmente quando a gente fala sobre esse assunto, as discussões elas vão permear ali Atos 2 e aquela briga para um dizendo que é línguas estrangeiras de homens e outros dizendo que são línguas de espíritos, não é? Mas na verdade hoje eu queria trazer uma outra perspectiva, de uma outra forma. Algo que eu acredito que não é muito citado, na verdade eu pessoalmente nunca vi ser citado nesse tipo de conversa sobre esse dom espiritual. E para isso a gente precisa começar trazendo à nossa memória o princípio da humanidade. Lá em Gênesis, a gente não vai expor todos os textos, porque se eu fizesse ficaria muito extenso, vai ficar cansativo para vocês. Mas o que a gente precisa trazer em mente é o seguinte: quando Deus criou o homem, e Ele o coloca dentro do jardim, antes de fazer isso, o que é que Ele declara sobre o homem? Ele declara que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, não é? E Ele vai dizer, domine ele, ou seja, governe. Essa passagem, ela traz uma revelação que ela é fundamental, na verdade, para você entender todo o resto da Escritura. Porque, na verdade, imagem e semelhança, de maneira resumida, quer dizer que você tem que ser como Deus. Você foi criado para ser como Deus. Né? O termo imagem, ele é traduzido como ídolo. Tselen, né, em hebraico. E Tselen, em hebraico, ele vem de uma raiz chamada Tsel. E Tsel quer dizer sombra. Quer dizer sombra. Então é como se a Escritura estivesse dizendo para nós que quando Adão foi criado e toda a humanidade com ele, Deus disse assim, ele será a minha sombra. E semelhança quer dizer forma, então a Bíblia está dizendo assim, ele será a minha sombra e será de acordo com a minha forma. E aí ele vai dizer, então domine ele. Esse domínio
que Deus entregou ao homem é para se cumprir exatamente esse aspecto de imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele reina sobre uma nação, que nós conhecemos como os céus. E aí, reinando sobre aquela nação, Ele cria uma outra nação, que Ele chama de terra. E aí Ele coloca o homem lá e diz, ele vai ser como nós. Então, para a gente entender o que eu quero falar a seguir, a primeira coisa que você tem que compreender é que você foi criado para representar Deus na terra. Por isso que a Nova Aliança fala que você é embaixador de Cristo, representante legal. Todos vocês são. Mas qual é o grande problema? Quando nós falamos sobre oração, nós estamos falando sobre conversar com Deus a respeito de alguma coisa, certo? O que é que determina o propósito de vida do homem? Fazer a vontade de Deus, certo? Da maneira como Ele reina nos céus, seja feito na terra. Essa não é a oração do Pai Nosso? É dessa forma. Então as orações dos homens, elas têm que envolver a vontade de Deus. Quando Adão ele estava no jardim do Éden, o que é que Deus fazia com ele todo final de tarde? Ele chegava, se encontrava com o homem no jardim, e eles tinham comunhão, o homem e a mulher. A Bíblia não diz por quanto tempo Adão e Eva passaram com essas comunhões diárias entre eles e Deus. Ela não fala quanto tempo isso durou, nós não sabemos. Pode ter sido milhares de anos, pode ter sido dias ou semanas. Mas o que importa disso, na verdade, é que naquela época, antes do pecado, o homem ele tinha acesso a Deus como vocês estão me vendo aqui e estão me ouvindo. Então ninguém precisava, na verdade, de fé para entender que Deus estava ali e que você podia perguntar o que você quisesse a Ele. Se você quisesse entender a vontade de Deus, era só chegar para Ele pessoalmente, olho no olho, e perguntar. Então, entender a vontade de Deus era algo extremamente fácil. Originalmente, era para ser fácil. O que é que aconteceu? O homem pecou. E com ele todos nós. Então nós fomos expulsos do jardim do Éden, todos nós. Perdemos comunhão direta com Deus. E aí você começa a perceber o que é que vai acontecer com a humanidade. Dali para frente, se você analisar até o tempo de Abraão, você vai perceber que o ser humano ele conseguia assim, se tornar mal numa velocidade extremamente alta. Você vai ver que por causa da ignorância em relação à vontade de Deus, o homem ele passa a fazer coisas e o Senhor, por causa da ignorância a qual ele sujeitou ao homem, muitas vezes não cobrava isso do homem. Um exemplo: Abraão tinha mais de uma esposa, sim ou não? Tinha mais de uma esposa. A Nova Aliança, ela proíbe a poligamia? Entendemos que sim. Então por que Deus não cobrava dele? Porque não estava revelado. Ele não entendia. E se ele não entende, como ele pode ser julgado pelo que ele não entende? Como Abraão poderia orar para ele cumprir a perfeita vontade de Deus, por exemplo, revelada em Cristo, se não havia revelação de Cristo? Então você tem um problema de revelação. Alguém tem como olhar o que está acontecendo ali? É aqui na igreja? Ah, sim. É o São João. Mas tá bom. Já deu certo, irmão. Vamos prestar atenção aqui, vai dar certo. Então, estava instaurado o problema da ignorância. Não se entendia a vontade de Deus com clareza. Se não entende, como você vai orar a Deus da maneira que Ele quer? Porque perceba, se vocês se lembrarem do que está escrito em 1 João, o que é que 1 João diz sobre a oração? Qual é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus? O que é que faz que um ser humano ele ore e seja ouvido por Deus? É orar de acordo com a vontade de Deus. Aí você tem um problema gigantesco.
O ser humano não tem condição de crer, então não tem condição de orar. E o que é que Deus faz? Qual é a primeira grande obra que Deus fez na terra, antes de Cristo, para começar a reverter essa situação? A lei de Moisés. Quando nós lemos sobre a lei de Moisés em Romanos, nós vamos ver que, através da lei, o judeu ele conhecia a vontade de Deus, porque ele era instruído pela lei. Então, através da lei, o povo conseguia entender melhor o que Deus queria. O povo conseguia orar de maneira mais excelente. Ele conseguia orar de maneira mais adequada. Ele podia pedir a Deus as coisas de acordo com o que ele falou na lei. Só que aí, a gente vai ter um outro grande problema. Que é o quê? A transmissão da lei. Um grande problema. E você precisa entender isso. Porque línguas estranhas estão dentro deste problema que Deus veio resolver. A transmissão da vontade de Deus. E é por essa razão que nós vamos abrir agora sim, em Isaías, no capítulo 28. Amém. Então, coloque no versículo 11, certo? Estou usando a NVI aqui. Veja só o que está escrito. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. O problema que está sendo relatado em Isaías 28, ele não é exclusivo de Isaías 28, certo? Você vai encontrar esse problema que está sendo descrito aqui no capítulo, e que eu irei explicar melhor, em outras passagens dos profetas. Por exemplo, você vai encontrar o mesmo problema que a gente vai ver aqui em Malaquias. Em Malaquias, Deus ele vai repreender a classe sacerdotal de Israel. Por quê? Porque não ensinavam a lei direito, mas eram parciais no ensino da lei. E ele vai dizer que dos sacerdotes se esperava a instrução na lei, se esperava a palavra de doutrina. Quando você lê o contexto de Isaías 28, você vai perceber o seguinte: isso aqui é uma repreensão dirigida por Deus aos sacerdotes e profetas de Efraim. Sacerdotes e profetas de Efraim. Quem eram os sacerdotes na antiga aliança? Aqueles que deveriam transmitir a lei, não é? Eles tinham que ensinar a lei. Os profetas eram aqueles que falavam inspirados por Deus para também guiar a nação. E os sacerdotes, para você ver como esse problema do ensino da lei era horrível naquela época. Se você for ler em Neemias, por exemplo, e Esdras, no retorno da Babilônia, uma coisa que vai caracterizar esse período é a grande alegria que o povo vai ter ao conseguir entender a partir de Esdras e Neemias a lei, porque eles começavam a explicar a lei de modo que eles conseguissem entender. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, por quê? Toda vez que você vai numa igreja, você tem uma exposição bíblica de uma palavra que para você está totalmente solto, você não entende nada do que foi dito ali. Então você sai dali pensando assim: talvez eu tenha sentido alguma coisa, mas será que eu entendi alguma coisa? Será que os líderes da minha igreja estão realmente me ensinando a escritura de fato? Sem parcialidade? Não apenas o que eles querem, mas o que Deus está orientando a ensinar? Muitas pessoas na igreja hoje têm essa dificuldade. Essa também era uma dificuldade naquela época. Só que os sacerdotes de Efraim, eles tinham uma característica bem pior naquela época.
aqui em Isaías 28, que era o quê? Eles eram entregues à bebida alcoólica, ao vinho. E ele vai dizer que eles eram os bêbados de Efraim. E ele vai dizer que as mesas estavam cheias de vômito. E ninguém conseguia entender nada do que eles falavam. E ele vai perguntar assim: você está ensinando essa lei aí, essa sua doutrina a quem? Você está ensinando a um bebê desmamado? Você está querendo dizer o quê? Você não diz coisa com coisa. E ele vai dizer assim: o que se fala é regra sobre regra, regra e mais regra, não é? Um pouco aqui e um pouco ali. Ninguém fala nada com nada. E aí ele vai dizer o quê? Então, pois bem, da mesma forma como vocês estão fazendo isso aqui, eu vou falar com vocês com língua estranha e lábios trôpegos, e vocês não vão entender, e vocês vão cair, e vão ser capturados no laço. Então, a grande limitação que existia para o povo hebreu naquela época era não conseguir entender a lei direito. E os líderes não estavam um pouco se lixando para isso. Então Deus, aqui em Isaías 28, ele vai prometer que ele vai falar em língua estranha. E aí você já pode perceber, ele está falando de Atos capítulo 2. E dali para frente. Deus, né, ele vai prometer ali as línguas estranhas, mas se você parar para perceber, não é tanto no contexto que você costuma ouvir, de ser espiritual. Ele está falando que vai julgar a nação de Israel. Ele declara as línguas estranhas como um juízo, que vai confundi-los, e eles não vão dar ouvidos. E aqui, na verdade, eu já gostaria de abrir para 2 pontos que nós temos que levar para as nossas vidas, não é? O primeiro deles é o seguinte: você tem dado valor à compreensão da palavra de Deus? E o segundo, você tem transmitido a palavra de Deus de maneira clara? Porque só aqui nós já temos um problema, eu vou dizer para você. Na nova aliança, Jesus Cristo também ordenou aos seus discípulos que eles deveriam ensinar os outros. Será que nós temos levado a sério o ensino da palavra de Deus? Porque isso aqui não é só para os pastores da igreja, é para todo mundo que está sentado aí. Todos vocês também foram chamados a fazer discípulos. E vocês vão ter que ensinar a palavra de Deus. Não sejam como os sacerdotes daquela época, que não estavam nem aí porque estavam fazendo. Amém, mas entendendo isso, nós vamos chegar ao dia de Pentecostes. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o dia de Pentecostes, uma característica do dia de Pentecostes, é que o que aconteceu ali não foi a primeira vez na igreja ou no povo de Deus que poder foi derramado sobre ela. Não foi a primeira vez, certo? Dons de Deus já eram dados ao povo de Deus na antiga aliança. Quando a gente entende o que aconteceu em Pentecostes, primeiro, você precisa considerar o que aconteceu logo antes no Evangelho de João. Em João, se você ler os capítulos 20 e 21, você vai perceber que ao ressuscitar, a primeira coisa que Jesus faz é encontrar os apóstolos. E ele faz o quê? Ele sopra sobre eles e lhes entrega o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu ali naquele capítulo 20 é mais grandioso do que aconteceu no dia de Pentecostes. É mais grandioso do que aconteceu no derramamento de poder. Porque para o que aconteceu no derramamento de poder ali ser possível, primeiro era necessário que eles nascessem de novo. Eles tinham que ter recebido o Espírito. E é por essa razão que a segunda grande obra de Deus e a solução, até que ele volte definitiva para essa questão do entendimento da lei, da dificuldade das pessoas de transmitirem a vontade de Deus, é o quê? O novo nascimento e as línguas estranhas. Porque foi isso que aconteceu em Pentecostes. Então, lá em Atos 2, vamos abrir aqui e ler o que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos 2, 4.
Está escrito assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma, certo? Só aqui eu gostaria de pontuar uma coisa. Não faz sentido as pessoas quererem argumentar que aqueles estrangeiros judeus ali que estavam ali, estavam ouvindo grupos de pessoas ou pessoas individuais falando na sua língua estrangeira individualmente, certo? Não faz sentido. Por quê? Porque era uma multidão gigantesca de gente. Mesmo os que estavam reunidos ali falando, se eu não me engano, era em torno de 100 pessoas. Se você ouvir 100 pessoas falando, cada uma coisa diferente, eu tenho certeza, eu digo para você, você não vai entender nada. O que aconteceu ali foi um milagre de interpretação. Cada um ouviu todos eles falarem em sua própria língua, certo? Isso é lógica, ao analisar o evento, tá bom? Então aqui não eram línguas de homens, evidentemente não eram línguas de homens, tá certo? Mas qual é o grande ponto dessas línguas que foram dadas? Para que a gente possa entender isso e então perceber a genialidade do que Deus fez e como Ele resolveu esse problema de entendimento, vamos abrir em 1 Coríntios 14, versículo 14. O capítulo 14 de 1 Coríntios, ele ensina sobre profecia e língua estranha. É um excelente capítulo para você estudar se você quiser entender para que essas duas coisas servem. Não é? Mas especificamente no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pois, se oro em línguas, preste atenção nisso, se eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O meu espírito ora. As línguas estranhas nada mais são do que o meu espírito orar diretamente, sem eu estar limitado pela minha mente. Então você percebe a genialidade disso? Você consegue entender o que é que Deus fez? Deixa eu lhe lembrar qual é a realidade do seu espírito. Em 1 João 3:20, abram lá, 1 João 3:20, tá? Olha o que é que João vai falar aqui, mais uma vez reforçando o ponto que eu transmiti a vocês. Olha só, 1 João 3:20. Eu vou ler do 19. Olha o que é que ele diz assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Eu não vou adentrar no contexto específico do que ele está falando aqui com a gente se condenar, mas o que eu quero ressaltar para vocês aqui é que mesmo na nova aliança, João está falando que o nosso coração, o termo grego cardia, o nosso coração, ele pode sim estar limitado pelo nível de revelação que nós temos na palavra. E nós podemos chegar ao ponto de estarmos equivocados em algo que estamos sentindo dentro de nós, mas ainda assim Deus é maior que tudo isso. O que é que eu quero falar com isso? Que o seu espírito e o seu coração são coisas diferentes. E você tem que entender isso. Orar no Espírito não é necessariamente o seu coração falar alguma coisa. O Espírito fala através do coração, mas não necessariamente o seu coração é o seu Espírito. Isso precisa ser entendido. E por quê? Porque quando você entende a realidade do seu Espírito em Cristo, você vai perceber que é algo que você não sente na maioria das vezes. E por isso é tão genial, na verdade. Por isso abram, no mesmo livro que vocês estão agora, vão para o capítulo 2, para o versículo 20. Olha o que é que João vai dizer aqui. 1 João 2:20.
Eu vou ler aqui na versão King James, certo? Porque ela é mais fiel à versão original do texto em grego. E ele vai dizer o seguinte: mas vocês têm uma unção do Santo e sabem todas as coisas. Se você for para o 27, avança para o versículo 27, olha o que é que ele vai dizer. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, de Cristo, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Essa unção que o texto está falando aqui é o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em você. O interessante é que ele vai dizer que nós sabemos todas as coisas. Não é necessário que ninguém nos ensine. Então a pergunta é: como é que eu vivo isso, pelo amor de Deus? Porque até agora não foram poucas as vezes que eu tive que chegar para algum pastor da igreja e perguntar uma coisa bíblica. Por que eu não consigo aprender isso aqui, pelo amor de Deus? Parece difícil demais. E a resposta para isso é o quê? Orar em espírito. A realidade que João está falando aqui na carta dele não é uma realidade física. E ela também não é uma realidade mental. Sabe por que eu sei que não é uma realidade mental? Porque 1 Coríntios 13 vai dizer que em parte conhecemos e por isso em parte nós profetizamos. Ele está dizendo que para você conseguir profetizar, você precisa de conhecimento, meu irmão. Todo profeta precisa entender a palavra de Deus para que ele possa profetizar corretamente. Porque se ele não entender a palavra de Deus, ele vai cair igual a igreja de 1 Coríntios. E eles vão ter que ser freados, porque não estavam entendendo o jeito certo de profetizar e nem o jeito certo de falar em línguas. Eu não vou entrar aqui nessa parte do ensino sobre como orar em línguas dentro da igreja, certo? Isso aí vai ficar para um outro momento. Mas tem que entender isso. Não é uma realidade da sua mente. É uma realidade puramente espiritual. Então vamos continuar. Se você analisar 2 Coríntios 5,17, abra aí 2 Coríntios 5,17. Olha o que é que Deus vai falar. Segundo aos Coríntios 5,17. Capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Outras traduções e manuscritos falam, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você está sentindo isso agora? Não, você não está sentindo agora. Não é uma realidade da sua cabeça, meu irmão. É uma realidade do seu espírito. Se você for para 1 Coríntios 2,16... Não precisam abrir, certo? Senão vai ficar demorado. 1 Coríntios 2,16, a segunda parte vai dizer o quê? Que temos a mente de Cristo. Aí eu pergunto para você, você está sentindo que você tem a cabeça de Cristo agora? Que você tem a mente e os pensamentos dele agora? Não, você não está sentindo. É uma realidade espiritual, meu irmão. Se você for para Efésios 2,6, ele vai dizer, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está sentindo você assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Está vendo o céu agora? Você não está vendo o céu agora, meu irmão? Você está se sentindo ressuscitado? Não. É o seu espírito. Efésios 4:24. Ele vai falar sobre esse revestir do novo homem. Esse novo homem é o quê? Nova criatura. É o espírito. Ele vai dizer o quê? Que ele foi criado. A sentença em grego está no passado, indicando que é uma coisa que já aconteceu com você. Ele foi criado segundo Deus, em justiça e santidade. Não é como aqui a NVI está falando, para ser santo e justo, não. Ele foi criado em justiça e santidade, segundo o texto original em grego. Provenientes da verdade, aletheia, o mesmo termo que Cristo usa para se referir a si próprio. Então essa realidade do novo homem, ela é perfeita.
O que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando Deus, Ele decreta lá nos profetas, que Ele entregaria o Espírito Santo para nós, Ele diria: porém o meu Espírito neles, darei a eles um novo coração. Ninguém mais vai dizer: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Como é que isso se cumpre? No novo nascimento. E como eu acesso isso da maneira mais direta possível que a Escritura está falando aqui? Orando em Espírito. Orando em Espírito. O que a Escritura vai dizer é que quando eu oro em Espírito, eu edifico a mim mesmo. Está em 1 Coríntios 14. Eu edifico a mim mesmo. Por que eu edifico a mim mesmo? Como é que eu consigo fazer uma coisa dessa? A oração não é a essência da vida cristã? Você não tem que pedir a Deus de acordo com sua vontade para receber? Não é isso? Então o que acontece se você não fosse mais escravo do seu entendimento e pela fé na palavra de Deus você pudesse orar a perfeita vontade de Deus? O que é que vai acontecer com você? Você vai ser edificado. E eu digo para você, você não vai ser edificado de qualquer forma, você vai ser edificado da maneira mais perfeita possível. Quando eu entendi isso aqui sobre as línguas estranhas, eu fiquei impressionado. Como assim? É quase como se Deus ele tivesse usado, eu vou usar um termo aqui que a gente que joga, né? Jogos eletrônicos usa, é quase como se tivesse usado um código, né? Para hackear o jogo. Ó, o outro ali está rindo, ele sabe o que é. É um benefício muito grande, meu irmão. Você consegue conceber a grandiosidade do que Deus fez? De verdade. Você não depende mais de ninguém para lhe ensinar nada quando você ora em espírito. Não depende. Deus nivelou o jogo. Ele colocou todo mundo no mesmo patamar. Ah, porque o pastor da igreja não tem tempo para me ensinar as escrituras. Ore em línguas e lê a sua Bíblia. Pode ter certeza que você vai entender. Ah, está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu não estou entendendo, não sei o quê. Ore em línguas. Quer ver, eu não tenho essa oração em línguas, eu não sei como é que faz isso. Pede a Deus. É simples. Pede a Deus até você receber. Amém? Eu gostaria de trazer um outro ponto aqui, antes de finalizar, que é sobre o grande equívoco que as pessoas têm quando elas falam sobre esse assunto de línguas estranhas, certo? O grande equívoco. Abra em 1 Coríntios 14, 18, tá? Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, a gente vai ler até o 23. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Adivinha só quem é que ele vai citar agora? Isaías 28. Olha o que é que ele vai dizer. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então o que é que ele vai dizer em seguida aqui? Portanto, no 22, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Aí ele vai dizer, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Eu vou parar por aqui. Você percebe que o que Paulo está dizendo aqui, lá no contexto de Isaías 28,
tem a ver com julgar os descrentes? Lembre-se do que aconteceu em Atos. Eles oraram em línguas. Um monte de gente recebeu a interpretação e ficou maravilhada. Mas o que aconteceu com os outros que ouviram e não entenderam? O que foi que eles disseram? Eles beberam vinho demais. Você percebe a ironia? A ironia? Os sacerdotes e o povo que deveria ensinar a lei, não ensinaram, antes se entregavam ao vinho, não falavam coisa com coisa, não ensinavam nada para ninguém. Aí o que é que Deus fez? Ele foi lá e fez o povo falar diante deles, parecendo que estavam tudo doido. Parecia que estava tudo doido. Quem não recebeu a revelação disse o quê? Eles estão bêbado. Estão tudo bêbado. Não entendem nada. E é por isso que eu preciso dizer para você que grande equívoco existe nessa discussão sobre línguas estranhas está relacionado ao quê? Ao propósito das línguas estranhas. Os dons espirituais, meus irmãos, eles não foram dados para a igreja só para impressionar as pessoas. Eles foram dados por um propósito. E esse propósito sempre envolve a justiça de Deus. Certo? As línguas estranhas não têm a ver, como muitas pessoas entendem, e talvez alguns de vocês entendam, sobre a igreja pregar o evangelho para nações estrangeiras, que eles não tinham como estudar as línguas deles. Não estou dizendo que Deus ele não faça pessoas aprenderem línguas estrangeiras instantaneamente. Eu já vi testemunhos desses. Existe isso aí. Mas o que a Escritura vai dizer para a gente é que esse tipo de oração aqui, ou você recebe a revelação de Deus, de quem está ouvindo você, ou você ora para que interprete, certo? Ou você vai ser o quê? Escandalizado, porque vai parecer loucura para você. Por quê? Porque originalmente ela foi concebida como sendo o quê? Um juízo contra a liderança que não ensinava a palavra de Deus. Então tenha em mente isso. E eu trouxe esse ponto aqui, na verdade, para que a igreja ela esteja mais apta a falar sobre esses assuntos quando ela sai daqui. Muitos dos entendimentos que as pessoas têm sobre esse tipo de dom espiritual, ela se baseia em coisas que as pessoas veem na internet, na maioria das vezes com pessoas que têm uma teologia totalmente cética. Cética. Ele não crê nas coisas sobrenaturais, é cético ao extremo. Isso aqui de línguas estranhas, meu irmão, é o tipo de coisa que você não vai conseguir raciocinar isso aqui conforme a lógica humana. Não tente olhar para uma pessoa orando em línguas estranhas e você querer aprender as sílabas que ela está falando. Esqueça isso, é loucura, meu irmão. A língua não é humana, não se baseia em sílabas, em vogais que você quer pronunciar, não. Ela se baseia no Espírito falar alguma coisa. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, o que foi que ele fala que ele ouviu? Palavras indizíveis, inefáveis. Não eram palavras que você conseguiria falar. A Bíblia vai dizer em Romanos 8 que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As línguas estranhas no nosso espírito, a falar por meio do meu espírito, não vai ser uma coisa que eu vou fazer com o meu intelecto. Esqueça isso. Você quer ser edificado no seu intelecto orando em línguas? Ore para que possa interpretar. Ore para que você consiga interpretar. E vou dizer mais, a interpretação não é necessariamente você ouvir lá em Pentecostes eles falando na própria língua deles, não. A interpretação muitas vezes vem de dentro. Deus vai falar de dentro de você o que Ele está dizendo ali, para que você possa interpretar. Amém? Então, eu quero finalizar isso trazendo um encorajamento para vocês. O dom de línguas, eu entendo ser necessário para todo cristão, certo? Por que eu entendo ser necessário para todo cristão? Porque ele é uma ferramenta para edificação própria. Se você quer estar dentro da igreja de Deus com um propósito certo, você tem que estar nela querendo edificar a igreja. Deus levanta as lideranças para isso, para edificar a igreja. Nós estamos aqui servindo uns aos outros, compartilhando, aconselhando, não é, como a Bíblia manda, com esse objetivo, edificar a igreja do Senhor. Então, se a Bíblia está dizendo que existe algo que edifica a você, ainda que, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, é algo que você vai fazer na maioria das vezes no seu secreto, ou você e Deus apenas aí sozinho na sua cadeira, certo? A menos que haja quem interprete. Se ela está dizendo que há isso aí para você, você deveria almejar isso. Por que eu falo isso? Uma outra concepção errada que nós temos dos dons espirituais.
de que Deus tem que dar a você quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e você não tem nenhum tipo de posicionamento diante de Deus. Se Deus não quiser dar a você dom espiritual nenhum, você nunca vai ter um dom espiritual. Está errado. Eu não sei quem foi que disse para você não, mas está errado. Você tem que buscar dons espirituais. Só que você tem que buscar da maneira certa. E é por essa razão que Paulo ele vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 31. Abra aí, 1 Coríntios 12, 31. Paulo vai começar a falar sobre os ministérios e os dons espirituais na igreja. Ele vai começar dizendo que antes de qualquer coisa é só um único Espírito. O que significa dizer que esse único Espírito, todas as coisas, toda a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, só vai levar a um único nome, que é o nome de Jesus. Qualquer coisa que leve para fora disso está fora da orientação bíblica. Então aí você tem um primeiro contexto. Mas o que ele vai dizer é o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E ele vai entrar em 1 Coríntios 13. E ele vai reduzir todos os dons, ministérios, obras da sua vida ao amor. Por isso, na verdade, o jeito que você deveria procurar os dons é pelo seu amor. O amor que você tem por Deus e o amor que você tem pelos seus irmãos. Os dons, veja só, perceba como era engraçado na igreja de Coríntios. Os dons espirituais na igreja de Coríntios, em vez de promover a unidade e o amor, eles promoviam o quê? Divisão e inveja. Muitas igrejas pentecostais acabam transformando os dons em atestados de espiritualidade. Porque se eu oro em línguas, eu sou espiritual. Está errado. Se eu profetizo, eu sou espiritual. Está errado também. A igreja de Coríntios profetizava e orava em línguas. E sabe o que é que produzia? Carnalidade. Tudo de que empresta. Divisão, inveja, imoralidade sexual. Também vai estar citado lá no meio. E tinha profecia e falar em línguas. E todos os outros dons espirituais, diga-se de passagem. Eles tinham todos os dons espirituais. Não faltava um naquela igreja. Mas a base é o quê? O amor. Então você tem que entender isso, irmão. Busque os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Saia do canto, meu irmão. Ah, porque eu não sei como orar. Meu irmão, se tranca no seu quarto. Eu vou falar igual a pastora Camila falou pra gente no curso da liderança, né? Ah, porque eu oro e eu não escutei Deus falar. Meu amigo, se tranca no seu quarto e fica orando até Deus falar. Lembre-se, você foi criado por quê? Para fazer a vontade de Deus na terra. Fazer a vontade de Deus na terra. Isso significa o quê? Que Deus ele vai te manipular para você fazer a vontade dele? Deus não é manipulador, não. Ele é seu pai. Ele pode sim ter momentos onde ele vai pegar a sua mãozinha e vai fazer coisas para você. Mas vai chegar um momento da sua vida que ele vai querer que você cresça. E comece a entender o que ele falou para você. Entender as promessas que ele deu a você, para que você use conforme a vontade dele. Tem jeito certo de orar em línguas. Uma pessoa pode orar em línguas da maneira errada. Tem gente que opera a cura e vai para o inferno. Então busquem isso com dedicação, meus irmãos. E eu gostaria de finalizar aqui, e o louvor já pode subir, tá? Eu gostaria de finalizar aqui com um testemunho. Hoje eu rio disso aí, né? Eu dou risada disso aí. Mas foi um negócio bem tenebroso quando aconteceu, né? Para quem não está aqui há tanto tempo, antigamente eu liderava um C2, né? O C2 ele era na casa da irmã Vanessa, né? No condomínio da irmã Vanessa. E aí eu acho que eu não lembro se era sexta-feira ou quinta-feira, mas eu ia lá ensinar todas as vezes, né? E certa vez eu fui lá à noite e fui ministrar o C2. E ali mais ou menos, acho que o C2 teve ao todo 1 hora de duração no máximo. Ali mais ou menos para uns 30 minutos de C2, metade do C2, eu comecei a sentir um negócio horrível dentro de mim, no meu coração. Comecei a sentir um negócio ruim, parecia quase uma depressão. Era ruim, meu amigo. E eu não conseguia parar aquilo ali. E eu repreendia e não parava. Era um negócio horroroso. E eu continuei ministrando o C2 me sentindo muito mal.
Eu não entendi o que era. Comecei a perguntar a Deus, será que eu pequei? Eu tenho que pedir perdão por alguma coisa, tenho que me arrepender? Eu não sei. Continuei ministrando, terminou o C2, subi para o apartamento de Vanessa porque eu estava chorando. Eu estava tão mal, parecia um negócio ruim, eu não entendi o que era. Poucas vezes na minha vida eu senti uma coisa tão ruim assim na minha vida. E eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a chorar, fiquei triste, e eu não entendi o que estava acontecendo. Mas veio dentro de mim o quê? Ore no Espírito. Por quê? Eu posso não saber o que está acontecendo, mas eu sei quem sabe. Então, se o meu espírito conhece a Deus, escuta a Deus, porque o Espírito Santo está escrito em Romanos, que ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É nosso espírito que escuta a Deus antes de qualquer coisa. É Ele que tem comunhão 24 horas por dia. Então eu comecei a orar em espírito. O que foi que aconteceu? Fiquei orando. Acho que eu passei ali, Manu, não sei se Manu se lembra de quanto tempo foi. Eu devo ter ficado ali pelo menos uns 10 ou 15 minutos orando em línguas estranhas. Depois parou. Saí do apartamento, peguei meu carro e fui embora para casa. Acordei no outro dia, fui pegar o carro para sair de casa, tinha que resolver um negócio. Saí com o carro da garagem, fui pela rua da minha casa, Antes de eu sair da rua da minha casa, eu olhei pelo retrovisor do carro. Quando eu olhei, vi alguma coisa faltando, tinha uma coisa estranha. Parei o carro no meio da rua e fui olhar o que era. Quando eu olhei, meu irmão, simplesmente, e aí eu concluí isso aí, depois de refazer os meus passos, e perceber, durante o momento que eu estava ensinando o C2, estavam tentando arrancar as peças do meu carro tudinho. Estavam tentando roubar o carro. Eu não ouvi uma voz dizendo para mim, estão roubando o seu carro. Mas o que foi que eu fiz ali enquanto eu estava intercedendo em línguas? Quando eu estava orando em línguas, eu estava o quê? Intercedendo. E sabe-se lá o que é que eu estava dizendo. Mas graças a Deus, talvez a gente estivesse intercedendo pela vida da pessoa lá do meliante que estava tentando roubar meu carro. Talvez eu tenha intercedido também para que o carro não acontecesse coisa pior com ele. Tem outras experiências que eu poderia falar aqui. Eu acredito que, acho que até o pastor Ricardo, o pastor da igreja também, a pastora Camila deve ter muito mais experiência para falar sobre isso. Mas entendam isso, porque isso é sensacional. Orar em línguas é sensacional. Comecem a orar em línguas estranhas, certo? Recebam essa promessa de Deus para a vida de vocês, amém? Então, vamos orar para finalizar. Fiquem de pé, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pelas gloriosas promessas que o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo. Eu agradeço porque o Senhor Jesus comprou para nós um caminho perfeito, um caminho pleno. Pela graça nós somos salvos por meio da fé, Pai. E graças a Deus por isso. Porque significa que temos plena comunhão com o Senhor. Não por meio das nossas obras. Não pelo quanto temos de conhecimento bíblico e teológico, Senhor. Mas pela Tua graça. Eu oro, Pai, para que eu e a Tua igreja aqui possamos crescer em sermos guiados pelo Espírito. Em orarmos no Espírito. Em entendermos as coisas espiritualmente, Pai, para que nós possamos, sim, com fé, com entendimento, mas também com poder, não limitados por circunstâncias, falarmos desse Evangelho e fazermos discípulos, Senhor. Ministra aos nossos corações pelo resto dessa semana, Pai, sobre esse assunto. Nos ajuda a compreender esses dons, Pai, esses ministérios, esse poder que está acessível para todo aquele que deseja, Pai, viver a Tua vontade nesta terra. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.